Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, hoje nós pensaremos no Salmo de número 68. E eu quero propor que o Salmo seja dividido em 5 partes, e nós faremos assim a análise do mesmo, considerando inicialmente os versos 1 até o verso 6. E a palavra do Senhor diz: Deus se levanta, os seus inimigos se dispersam, os que o odeiam fogem da sua presença, como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como a cera se derrete perto do fogo, assim os ímpios somem da presença de Deus. Os justos, porém, se alegram, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultem diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus em sua santa morada. Verso 6, Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Então, dos versos 1 ao verso 6, nós temos a ênfase no relacionamento, e aqui o salmista fala desse relacionamento que enfrenta oposições, este relacionamento que se manifesta em obediência, este relacionamento que se manifesta em termos de dependência. Obviamente que o relacionamento aqui em questão é o relacionamento do salmista com o próprio Deus. E assim nós temos que este relacionamento então é marcado por essas 3 características. Ele passa por oposições, ele é uma manifestação de obediência e experimenta a dependência constante do Senhor Deus, conforme nós temos nos versos 5 e o verso 6. Do verso 7 ao verso 12, nós temos a ênfase no acompanhamento. Então vamos aos versos 7 a 12. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto e a terra tremeu, também os céus gotejam na presença de Deus, o próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Chuva abundante derramaste, ó Deus, sobre a tua herança. Quando ela já estava exausta, tu restabeleceste. Aí habitou o teu povo, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, e grande é o exército das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem, eles fogem, e a dona de casa reparte os despojos. E aqui nós temos então o salmista falando que nesse relacionamento com Deus, ele desfruta de acompanhamento. O Senhor Deus guia, o Senhor Deus ele determina, o Senhor Deus provê aquilo que o salmista, e na recapitulação da história, o povo de Deus precisa. E nós necessitamos, individualmente como povo de Deus, de alguém que nos guie, de alguém que determine as circunstâncias para nós, e alguém que venha com provisão atender às nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Os versos 13 e o verso 20 falam sobre livramento. Por que estão repousando entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho do ouro puro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Salmão. Monte altíssimo é o monte de Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Por que olham com inveja, ó montes elevados, para o monte que Deus escolheu para sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor, o Sinai tornou-se em santuário. Subsiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o acampamento, o escaparmos da morte. Então, dos versos 13 ao verso 20, nós temos o livramento. Verso 20, mais uma vez.
O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus o Senhor está o escaparmos da morte. Então, do 13 ao 20, a questão do livramento. E neste tempo no Salmo, nesta porção do Salmo, de 13 a 20, no qual o salmista discorre sobre o livramento de Deus sobre o seu povo, ele fala sobre a eleição do povo, ele fala sobre a proteção que os eleitos têm e também a salvação acerca da qual os eleitos desfrutam, ou da qual os eleitos desfrutam, e o salmista discorre acerca dela nesta passagem. Dos versos 21 ao verso 28, nós temos a ênfase no julgamento. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e racha o crânio do que anda nos seus próprios delitos. O Senhor disse: eu os trarei de Bazã e os farei voltar das profundezas do mar, para que você banhe o seu pé em sangue e a língua dos seus cães tenham a sua porção dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei no santuário. Os cantores iam na frente, atrás vinham os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às moças com tamborins. Bendigam a Deus nas congregações, bendigam o Senhor, vocês que são da linhagem de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os procede. Os príncipes de Judá, em grande número, os príncipes de Zebulon e de Naphtali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor. Então nós temos aí, do verso 21 ao verso 28, a descrição do julgamento de Deus em prol do seu povo, contra a rebeldia dos ímpios, estabelecendo vingança no tempo certo. O salmista aqui não faz vingança com as próprias mãos, é o Senhor que vinga o seu povo e assim estabelece a absolvição do mesmo. Dos versos 29 ao verso 35, nós temos o pronunciamento. E a palavra do Senhor Deus diz: oriunda do templo em Jerusalém, os reis te oferecerão presentes, reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos como novilhos, pisando sobre os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que têm prazer na guerra. Príncipes vêm do Egito e a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra cantem a Deus, cantem louvores ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz poderosa. Deem glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos céus. Ó Deus, tu és tremendo, no teu santuário, o Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. E aqui nós temos então, finalmente, dos versos 29 a 35, a questão do pronunciamento. Quando Deus, em sua autoridade, em seu poder e glória, ele então determina aquilo que há de ser o futuro do seu povo. E assim nós temos esse belíssimo salmo descrevendo sobre o relacionamento, o acompanhamento de Deus com aqueles que com ele se relacionam, o livramento que Deus provê para o seu povo, o julgamento de Deus que é a palavra final em todas as coisas e o pronunciamento que Deus faz em favor do seu povo, abençoando o mesmo. E eu quero chamar a sua atenção para 2 versos em particular e com eles nós encerramos. O verso 19 do capítulo 68. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Quão bom é saber que o Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda, me ajuda a carregar aqueles que são os fardos diários da nossa existência. A carga carregada imerecidamente, a carga carregada diariamente, a carga que é carregada incansavelmente. Muitas vezes aquilo que está sobre os nossos ombros veio de forma imerecida. Muitas vezes sofremos e de forma diária. E também, incansavelmente, precisamos seguir na vida com esses fardos que estão sobre os nossos ombros. E quão
maravilhoso é saber que o Deus Trino de Israel nos ajuda levando os nossos fardos. E o verso 28 do mesmo Salmo diz: reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor. Ele é aquele que, por seu povo e para a sua própria glória, ele ordena, ele confirma e ele faz coisas que, como disse, servirão para o bem-estar daqueles que são seus filhos e filhas e assim para a sua própria glorificação. E eu gostaria de chamar a sua atenção finalmente para Mateus, no capítulo 11, os versos 25 ao verso 30. Por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E que com estas palavras o Senhor Deus nos encoraje ao longo deste dia, ao longo da nossa vida, até que Ele retorne, ou para Ele nos chame. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pelo Salmo 68. Obrigado pela mensagem do Senhor Jesus Cristo em Mateus 11 e a possibilidade de descansarmos no Senhor e de saber que o Senhor nos ajuda ao longo do caminho carregando os nossos fardos. Capacita-nos, ó Deus, e ajuda-nos a que vivamos uma vida agradável aos teus olhos, uma vida relevante, ou uma vida abençoada e abençoadora. Sê conosco em nossas tristezas, em nossos lamentos, em nossas fraquezas e limitações. Que em tudo isto o Senhor se manifeste, que a sua glória se manifeste, a fim de que o seu nome seja exaltado, as nossas vidas edificadas, e quem sabe por sua graça, pecadores cheguem ao pleno conhecimento da salvação em Jesus Cristo. Abençoa-nos, é o que pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.